Olá, tudo bem com você? Nós estamos iniciando aqui a nossa análise de esportes, né? Destacando o que acontece no esporte, principalmente se tratando do Gauchão, o Esporte Clube São Luís, que teve algumas mudanças, né, nesta final de semana, já desde o meio da semana, mudanças, comando técnico, grupo de jogadores, né, em função, então, de os últimos resultados, e aí a direção que optou por mudar. Mudanças confirmadas, então, o William Campos, que foi demitido depois da última partida, quando não conseguiu vencer no meio da semana o Esportivo, e agora confirmado, então, novo técnico do Esporte Clube São Luís. Neste final de semana, ontem, já era cogitado e a confirmação veio hoje do técnico, então, o Fabiano Daitz, que assume o comando técnico do Esporte Clube São Luís a partir então do próximo jogo. Já nós teremos no próximo domingo São Luís, que vai a Caxias do Sul o vai enfrentar o Caxias, né, no próximo domingo, e aí já com um novo técnico em preparação também para a Copa do Brasil. O adversário é o Juventude, jogo bastante difícil, mas o São Luís que agora com um novo técnico e também com mudanças no quadro de jogadores. Alguns jogadores dispensados também da equipe do São Luís. Tivemos a dispensa confirmada do Lion, também do Diego Rocha, as mudanças que aconteceram então nesta sexta-feira, anunciadas aí, técnico apresentado hoje, e desta forma, então, já com essas mudanças confirmadas para a sequência do Gauchão, para a sequência das competições que o Esporte Clube São Luís tem pela frente. Então, esta é a informação, essa é a novidade que nós temos aí neste início, neste final de semana, né? Então, o torcedor que tem essa expectativa do que pode acontecer a partir de agora, então, para ver o que vai acontecer neste momento, né? Então, tudo que vai acontecer dentro dessas mudanças, se teremos resultados, se a equipe vai conseguir voltar a vencer, porque venceu só uma partida, depois derrota para o Internacional, empate com o Ipiranga, empate com o Juventude, né? A vitória somente sobre o Novo Hamburgo, a equipe do São Luís que está nessa situação agora bastante complicada, 6 pontos na tabela de classificação e tem muito jogo pela frente, né? Tem ainda, digamos que estamos na metade do campeonato e por isso talvez ainda as coisas se compliquem por aí, até porque ontem nos resultados que tivemos paralelos, acabamos de não favorecer para o São Luís. Os resultados foram ruins para o São Luís ontem, né? Porque a equipe do Aimoré, que é o Lanterna, né? Acabou vencendo lá em Santa Cruz. Dessa maneira, então, deixa o São Luís bastante complicado. Porque se perder agora e o Aimoré vencer, o São Luís vai para a zona do rebaixamento. Então, este é o quadro, essa é a situação que nós estamos no momento. O São Luís precisa vencer e tem jogos difíceis, tem uma sequência bastante complicada. Próximo adversário do São Luís é o Caxias, domingo lá em Caxias do Sul. Depois, no sábado que vem, tem nada mais, nada menos que o Grêmio, no 19 de outubro aqui em Juí. Aliás, o Grêmio que pode vir, inclusive, com uma equipe reserva, equipe mista, que o Renato pode escalar, mas mesmo assim é o Grêmio, né? Então, é muito difícil para o São Luís esta sequência. Depois ainda tem fora de casa o São José e o Brasil, e aí encerra sua participação jogando em casa frente ao Aimoré, que também está em situação bastante difícil, lutando contra o rebaixamento. Então, quer dizer, uma sequência bastante difícil que o Sport Clube São Luís tem, e agora o Fabiano Daitz, que vem para assumir o comando técnico e tentar tirar o São Luís dessa situação. Ele já falou hoje em coletiva que não depende só dele, né? Depende aí também do quadro de jogadores para que possa fazer o bom trabalho frente ao Esporte Clube São Luís. Mas uma sequência bastante difícil que tem o rubro nestes próximos jogos, né? Visando aí a parte final do Campeonato Gaúcho, né? Até porque nós temos 12 equipes, são 4 que classificam-se para as semifinais, e aí duas últimas rebaixadas, né? Na competição para a segunda divisão. São Luís que não pode amargar essa situação novamente. Aliás, São Luís que teve uma situação semelhante em 2013, ganhou
a Copa naquela oportunidade, campeão no interior, né? Campeão no interior, e no ano seguinte acabou caindo, né, para a divisão de acesso. Depois, né, ficou 3 anos e voltou, mas o São Luís que nem pode nem pensar nisso, porque perde muito em caindo, perde recursos, perde qualidade de adversários. O torcedor também que não quer lembrar daquelas ocasiões quando tem que jogar em campos ruins, quando o público é pequeno, não tem jogos de dupla Grenal aqui e a renda também é bem menor. Então, essa é a situação no momento que é importante pensar e que deve ser feito um bom trabalho para evitar que isso ocorra novamente. É por isso que o Esporte Clube São Luís, então, mudou agora o comando técnico. Claro que o técnico não vai resolver tudo, né? Se os jogadores não fizerem sua parte. Mas nós tivemos no último jogo, na última partida que foi realizada na quarta-feira, a equipe já mostrou um futebol melhor, já jogou um pouco melhor. Em um tempo que está acontecendo isso, joga um tempo bem, e aí o outro tempo, com as mudanças ocorrendo, acaba caindo a produção, então, da equipe do Esporte Clube São Luís. Isso que o técnico Fabiano Dykes vai ter que acertar, é claro, e acertar o time. Agora a saída aí de Lion e Diego Rocha, né? O Lion, que era um jogador que atuou, inclusive, com o William Campos antes, o Diego Rocha também, na equipe do Santa Cruz, foram indicados por ele e agora já foram dispensados nesse momento, então, por deficiência técnica, porque não vinham apresentando bom desempenho durante as partidas do Esporte Clube São Luís. Desta forma que acontece, então, estas mudanças, e aí, então, mudança de comando, mudança de jogadores que estão sendo dispensados e a expectativa do torcedor que nós tenhamos, então, mudança também no desempenho dentro de campo, apesar que é muito difícil o jogo desse final de semana lá em Caxias, frente ao Caxias pelo Gauchão. Ontem tivemos aí 3 partidas do Gauchão, 3 jogos disputados ontem com partidas aí que foram realizadas com um resultado surpreendente, como disse, o Avenida que perdeu em casa para o Aimoré por 1-0, o Ipiranga fez 3-1 no São José, o Grêmio que fez 3-2 no Juventude, o Grêmio ganhava por 3-0 do Juventude e acabou cedendo, né, no final, mas 3-2 foi o placar final, o Grêmio que segue 100%, né, no Gauchão no momento, com 18 pontos somados no Campeonato Gaúcho, o tricolor. Teremos a sequência desse final de semana. Amanhã tem às 19 horas, então, o jogo entre Esportivo e Novo Hamburgo, 19 horas lá em Bento Gonçalves, essa partida neste sábado. Também no domingo, a sequência aí do Gauchão, tem mais jogos, então, no domingo, no complemento aí da rodada do Gauchão. Teremos em Caxias, às 4 da tarde, Caxias e São Luís. Lá na Arena do Grêmio, o Grêmio recebe o Avenida, também o Aimoré joga em casa frente ao Ipiranga. A torcida do São Luís é toda Ipiranga, apesar que o jogo é lá em São Leopoldo. Então, nos jogos aí deste final de semana, que tem o complemento da rodada ainda na segunda-feira, né? Quando os jogos aí que acontecem nesse final de semana, né? Então, jogos do Gauchão, neste final de semana, teremos São José e Juventude na segunda-feira, no complemento da rodada, então, dos jogos do Gauchão. Partidas que teremos, então, durante esta semana, com jogos importantes, já chegando a esta fase, e a expectativa do São Luís para receber aqui no 19 de outubro, no sábado, dia 18, o Grêmio, né, nesta partida que o Grêmio vem para, como disse antes, talvez uma equipe reserva, talvez uma equipe mista que o Renato deve trazer para enfrentar o São Luís aqui no 19 de outubro, mas mesmo assim, é um jogo difícil, porque é o tricolor, é o Grêmio, que está 100%, com 100% de aproveitamento até o presente momento, e mesmo se ele vier com uma equipe reserva, ele vai tentar somar pontos, mas para o São Luís seria bom se conseguisse fazer ponto, né, fosse um pontinho sobre o tricolor, até pela sequência dos jogos que nós teremos aí no campeonato aí nos próximos dias.
Essas informações, então, aqui, trazendo esta análise de esportes deste final de semana, esperando, então, que tenhamos aí um bom desempenho do São Luís no domingo, lá em Caxias, frente ao Caxias, né? Lá em Caxias do Sul, frente ao Caxias, domingo às 4 da tarde, com esta rodada aí do campeonato e desejando boa sorte ao Fabiano Dykes, o novo técnico que assume o comando do Esporte Clube São Luís nesses próximos dias, então, agora já assumindo para essa partida e depois no início, lá por dia 22, em princípio de fevereiro ou 1º de março, não confirmado oficialmente ainda a data de estreia do São Luís no Gauchão, aliás, na Copa do Brasil, e aí vai enfrentar o Juventude aqui no 19 de outubro. São Luís precisa vencer, joga em casa, mas precisa vencer pela Copa do Brasil para poder avançar. Já o time adversário, que no caso é o Juventude, joga pelo empate, né? E aí tem características semelhantes os técnicos, tanto o Celso Roth do Juventude quanto o Fabiano Dykes, que está assumindo o comando técnico do São Luís, tem aquela situação que eles têm característica de serem mais retranqueiros, de jogarem mais atrás, né? Então fica esta expectativa com relação também à estreia do Sport Clube São Luís na Copa do Brasil. Esses destaques, então, aqui nossa análise esportiva, nesse momento, torcendo que o São Luís consiga a sua reabilitação, depois do resultado que foi negativo no meio da semana, empatando contra o Esportivo, e também ontem a vitória do Aimoré sobre a Avenida, que dificulta também a situação do rubro na sequência aí do campeonato, né, do Campeonato Gaúcho. Obrigado a todos que estão conosco, um grande abraço, um bom fim de semana.